a nossa aula final do intensivo para Guarda de Canoas, matéria de legislação de trânsito. Na aula de hoje vamos revisar os principais tópicos da legislação de trânsito que vocês não podem deixar de saber, né? Iniciando lá pelo artigo 1º, tá? Mas antes da gente iniciar, tá, com os artigos, né? Nesta aula eu trouxe os artigos transcritos nos slides para a gente poder passar mais rápido por eles, né? Já que é apenas uma revisão. Quero apenas salientar para vocês, né, que no nosso concurso o que nós mais temos que ter em foco são normas de circulação e conduta, que é um capítulo inteiro do CTB, infrações, especialmente, tá, infrações relacionadas a essas normas de circulação e a sua respectiva gravidade, né, se é leve, média, grave ou gravíssima. Além disso, a banca gosta de cobrar competências dos órgãos do SNT e disposições iniciais do código que nós veremos. O restante do CTB, claro que aparece nas questões da banca La Salle, mas aparecem com menos frequência. Aí, matérias sobre veículos, habilitação e crimes de trânsito. A gente vai passar brevemente sobre essas matérias, também falando um pouquinho sobre sinalização. E em cada uma delas eu vou salientar para vocês, né, o que é mais importante da gente saber. Bom, iniciando então lá pelo nosso artigo 1º, tá? O que nós não podemos deixar de saber, né? Parágrafo 2º, parágrafo 5º, tá? do nosso artigo 1º, e relacionando eles com o artigo 74, trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos do SNT. Tá? Não é um dever de todos, a banca costuma fazer esta troca. E outra coisa que é direito de todos e dever prioritário dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito também é educação para o trânsito. E nesse sentido a gente pode dizer que a educação para o trânsito está ela tem relação com o trânsito em condições seguras por constituírem, né, ambos direito de todas as pessoas e dever dos órgãos do SNT. No mesmo sentido, né, os órgãos devem dar prioridade em suas ações de defesa da vida. Defesa da vida que inclui preservação da saúde e preservação do meio ambiente. Veja que a educação para o trânsito também é um dever prioritário para os órgãos do SNT, assim como nós temos o artigo 326-A, que dispõe que também é dever prioritário dos órgãos do SNT o cumprimento das metas de redução do número de mortos e lesionados no trânsito, né? Na verdade, o cumprimento ali das disposições do Penatrans, que constitui o Programa Nacional de Trânsito. Dito isto, devemos saber quais são as vias terrestres sobre as quais se aplica o Código de Trânsito. E o parágrafo único aqui é campeão de ser cobrado, né? Porque as vias terrestres comuns, ruas, avenidas, logradouros, estradas e rodovias, nós sabemos, né? Nós temos essa intuição lógica. Porém, estas vias aqui equiparadas a vias terrestres que estão no parágrafo único, são 3 tipos de vias, nós às vezes não costumamos lembrar quais sejam elas. Praias abertas à circulação. Praias abertas à circulação pública, ou seja, uma praia privada não é considerada via terrestre. Vias internas pertencentes aos condomínios, constituídos por unidades autônomas, e vias e áreas de estacionamento privado de uso coletivo. Repare, o estacionamento é privado, mas o seu uso é coletivo, o que atrai a incidência do Código de Trânsito Brasileiro sobre essas vias terrestres. Um adendo, né, sobre esses 2 tipos de vias aqui, sobre os condomínios e sobre as vias dos estacionamentos privados de uso coletivo. Em todas essas outras vias terrestres, né, as do caput do artigo 2º e incluindo também as praias abertas à circulação, a responsabilidade pela sinalização destas vias é da administração pública, né? Mormente dos órgãos rodoviários, artigo 21, e dos órgãos municipais, conforme for a circunscrição onde esta via terrestre estiver localizada. Mas, nos condomínios e nos estacionamentos privados de uso coletivo, a responsabilidade pela sinalização é do
proprietário da via. No caso do condomínio, é do próprio condomínio, e no caso do estabelecimento privado, é do seu proprietário. Ou seja, né, temos aí uma disposição do CTB oponível, né, para fins de sinalização, oponível a pessoas privadas em uma competência que normalmente é exercida por órgãos públicos. Falamos aqui, né, dos órgãos rodoviários, aqui estão eles, e os órgãos municipais, né, eles se enquadram aqui no inciso 3º. Nós temos que saber todos os componentes do SNT e ter uma noção sobre as suas competências. CONTRAN. CONTRAN é o órgão máximo normativo e consultivo, né? Algumas coisas podem parecer bobinhas para nós, podem parecer óbvias, mas elas caem na prova, né? Elas continuam sendo cobradas e continuarão sendo cobradas pela banca, porque são detalhezinhos que às vezes passam, né, despercebidos na hora do nervoso ali, a gente acaba se confundindo. O CONTRAN, ele é coordenador do sistema e é órgão máximo normativo e consultivo. O que isso quer dizer? Hierarquicamente, tá? Hierarquicamente, o CONTRAN, as normas feitas pelo CONTRAN têm validade para todo o restante do SNT. Todos os outros órgãos do sistema devem observar as normas realizadas pelo CONTRAN, que são as resoluções do CONTRAN, e devem observar os pareceres dados pelo CONTRAN, as respostas às consultas que este órgão fizer. Repare, o CONTRAN exerce essas atribuições a nível federal, né, impondo suas decisões sobre todo o restante do SNT. Mas nós temos órgãos que a gente poderia dizer de mini-CONTRANs que atuam em âmbito estadual, que são os CETRANs. Eles também são normativos, também são consultivos e também são coordenadores. Veja, tudo que o CONTRAN é, o CETRAN também é. Só que, né, o CETRAN é o órgão máximo neste sentido, de forma que CETRANs e CONTRANDIF têm esta competência a nível estadual, mas ainda assim ela é exercida a nível residual, né? As normas do CETRANs, elas não podem nunca contrariar as normas do CONTRAN. As orientações do CETRANs não podem contrariar as orientações do CONTRAN. Então existe essa hierarquia, certo? E o CONTRAN sempre terá a palavra final sobre estes assuntos no que diz respeito ao SNT. Um detalhe importante: o CONTRAN é coordenador do sistema, mas ele não é o coordenador máximo do sistema. Ele não é coordenador máximo, ele é apenas coordenador. Quem é o coordenador máximo? Artigo 9º do CTB fala que o presidente da República vai dizer quem é o coordenador máximo. Na prática, esse estabelecimento do coordenador máximo vem através de um decreto presidencial e estabelecendo que o coordenador máximo do SNT é o Ministério da Infraestrutura. E lembra, né, o Ministério da Infraestrutura, na verdade o Ministro da Infraestrutura, faz parte da composição do CONTRAN, inclusive o presidindo. Tá? E esta parte está no CTB, lá no nosso artigo 10. São detalhes importantes que nós temos que saber acerca do CONTRAN. Sobre os órgãos executivos de trânsito, pessoal, nós temos aqui os órgãos que são o órgão, né, que é o Executivo de Trânsito da União, que é o órgão máximo executivo, que a gente chamava antigamente, né, antes do dia 16 de setembro deste ano, a gente chamava de DENATRAN, e agora, por causa de um novo decreto, ele é chamado de SENATRAN. Essa nomenclatura não está no CTB, mas é como nós, né, vulgarmente, na língua comum, nos referimos a este órgão. Fica mais fácil não ficar falando o tempo inteiro órgão máximo executivo de trânsito da União, cujas competências estão dispostas no artigo 19. Bom, órgãos executivos dos estados e do Distrito Federal são os DETRANs, com as competências dispostas lá no artigo 22, a gente vai dar uma olhada em só duas competências deles, e órgãos municipais, executivos de trânsito municipais, cujas competências estão dispostas no artigo 24. Já os órgãos rodoviários têm as suas competências todas aglomeradas no artigo 21. Os órgãos rodoviários, né, são, por excelência, os órgãos vinculados à engenharia de via, a questões relacionadas à manutenção, à própria existência física da via. Na União é o DENIT,
Dos estados e Distrito Federal, aqui no Rio Grande do Sul é o DAER, né, em outros estados é o DER, DEINFRA, tem outras siglas. E dos municípios, né, cada município estabelece o seu. Polícia Rodoviária Federal também faz parte do SNT. As polícias militares também fazem parte e as JARes são órgãos aí cujas competências estão lá no artigo 17, relacionadas somente à decisão de recursos administrativos de penalidades de trânsito. Uma informação importante que a gente já pode anotar desde já: os órgãos municipais, os órgãos executivos municipais, aqueles lá do artigo 24, eles não integram automaticamente o SNT. Né? Eles não integram automaticamente o SNT. Eles precisam requerer a sua integração ao Sistema Nacional de Trânsito. Isso já foi questão de prova. Ao contrário da Polícia Militar, né, que integra o SNT, mas, como nós veremos, possui a sua atuação limitada à execução de convênios, certo? Veja, artigo 23 dispõe sobre as competências das polícias militares, que é similar à competência que a Guarda Municipal exerce no âmbito do trânsito. Porque veja, né, vocês repararam que a Guarda ela não está em nenhum lugar do CTB, mas ela possui atribuições de trânsito dadas pela Lei das Guardas Municipais. Né? Lei essa que veio após o reconhecimento jurisprudencial desta competência da Guarda. Então, ela tem competências de trânsito, sim, mas nos mesmos moldes em que a Polícia Militar o tem. Ela pode exercer fiscalização quando e conforme convênio que for firmado com outros órgãos do SNT, como agente deste órgão, né? Seja do órgão executivo ou do órgão rodoviário, de forma concomitante com eles. Isso aqui implica algumas coisas. Veja, a Polícia Militar, assim como a Guarda, não vai ter autoridade de trânsito. Não tendo autoridade de trânsito, não vai aplicar penalidades de trânsito. Ela vai tão somente fazer a fiscalização nos moldes do convênio que for firmado, lá disposto no artigo 25, da mesma forma o convênio, e repassar este auto de infração para que o órgão conveniente, o órgão que fez este convênio com a Guarda, que fez este convênio com a Polícia Militar, para que ele sim dê trâmite a esse processo administrativo e efetiva aplicação da penalidade. Então, a Guarda também não faz o processo administrativo da multa, nem de suspensão, nem de cassação, nem nenhum processo administrativo. Portanto, Polícia Militar, assim como Guarda Municipal, não vai ter JARe, porque os únicos órgãos que têm JARe são os órgãos que aplicam penalidades. Porém, na função de agente da autoridade de trânsito, de agente e não de autoridade, e aqui coloquem um asterisco para revisar o conceito disposto de agente de autoridade lá no final do CTB, no seu anexo 1, como agente de trânsito aplica medidas administrativas que estão dispostas lá no artigo 269 do CTB, remoção de veículo, retenção de veículo, recolhimento de documento, recolhimento de animal na via, execução do teste do etilômetro. Esse tipo de coisa, aí sim, tanto a Polícia Militar quanto a Guarda Municipal vão poder fazer, porque o convênio vai lhes dar essas atribuições, incluídas na atribuição de fiscalização de trânsito, que vai ser exercida em conjunto com a atribuição relacionada à segurança pública, ok? E só para a gente lembrar, tá, a segurança viária, vamos fazer aqui um grande parênteses, né? Nós temos pela Constituição, lá no artigo 144 da Constituição, a questão da segurança pública, e pela emenda constitucional, 144, o artigo, pela emenda constitucional, a segurança viária, ela passou a fazer parte, né, da segurança pública como questão constitucionalmente disposta. Muito bem? Sobre os DETRANs, o que é interessante da gente verificar das competências do DETRAN? A questão lá no artigo 22. O DETRAN é o órgão responsável por burocracias relacionadas à habilitação e
veículos, sendo o órgão que expede documentos. Só que veja, essa expedição de documentos, tanto documento de habilitação, seja PPD, seja CNH, seja a PID, tá? Vamos colocar aqui habilitação, permissão para dirigir, CNH e permissão internacional para dirigir. Estes 3 documentos são expedidos pelo Detran, mas como competência delegada, tá? Esta competência é delegada do órgão máximo executivo de trânsito da União, conforme o artigo 19 do Código. Da mesma forma, o registro e o licenciamento de veículos são exercidos mediante delegação deste mesmo órgão máximo executivo de trânsito da União, competências lá do artigo 19. Então, por isso que nós falamos que a competência originária para expedição desses documentos é da Senatran, né, do nosso Denatran. E a competência delegada pertence aos Detrans. Beleza? Mas ainda assim, são os Detrans responsáveis por outras burocracias relacionadas à formação de condutores e relacionadas a vistorias e inspeções veiculares. Veja, né, e é só o Detran que faz isso, somente o Detran que faz isso diretamente ou através de entidades credenciadas. Realiza, fiscaliza e controla o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem, suspensão de condutores e cassação das habilitações. Da mesma forma, é apenas ele que vistoria e inspeciona, registra em placa e licencia veículos, né, exercendo essas atribuições, claro, mediante delegação, mas dentro do SNT é só ele que faz esse tipo de atividade relacionada a habilitações para conduzir veículos automotores e relacionadas a veículos automotores. E por que eu friso aqui veículos automotores? Porque lá no artigo 24, tá, e é uma competência às vezes meio esquecida dos órgãos municipais, é resguardada a possibilidade de eles disciplinarem, através de leis internas, normas ali municipais, a questão dos veículos não motorizados e dos veículos de tração animal, né? Tanto da própria regularização destes veículos, quanto da exigência de algum tipo de licença para conduzir estes veículos. Além disso, tá, o Detran, tá, e por excelência, a Guarda Municipal ela vai fazer convênio ou com o Detran ou com o órgão municipal, e também por isso é legal a gente saber as competências de fiscalização destes 2 órgãos. O Detran, ele pode basicamente fiscalizar todas as infrações de trânsito que são de competência estadual, com exceção, tá, daquelas que são reservadas ao órgão municipal, quais sejam, né, infrações de estacionamento, parada e circulação e infrações de peso, lotação e dimensão de veículos. Mas ainda assim, Detran e órgão municipal podem fazer convênio entre si para disciplinarem que um pode fiscalizar, pode passar a ter a competência que seria originariamente do outro órgão. Neste sentido, né, veja aqui o que a gente falou agora, né, as infrações de circulação, estacionamento e parada, né, que são competências características dos órgãos municipais, e as infrações de peso, dimensões e lotação, tá, que são basicamente, pelo CTB, os únicos tipos de infração que podem ser fiscalizadas pelo órgão municipal, né. E neste sentido, eu diria, né, que se vocês tiverem que dar, por questões de tempo, ou por questões, enfim, de organização, se vocês tivessem que dar mais atenção a determinados tipos de infração em detrimento de outros, eu diria para prestar mais atenção nas infrações relacionadas à circulação, a estacionamento e à parada, né, que nós veremos várias, inclusive, na aula de hoje. Bom, além dessas atribuições dos municípios sobre fiscalização de trânsito, é interessante falar, né, que os órgãos municipais, eles também têm a competência aqui disposta no artigo 24, eles têm competência sobre sinalização, né, exercendo essas competências em conjunto com órgãos rodoviários, cada um no âmbito da sua circunscrição. Muito bem. Uma breve revisão sobre penalidades, tá? Sendo que as penalidades que nós mais veremos nas nossas infrações de trânsito são essas 2, a multa e a suspensão do direito de dirigir. Bizu, toda infração de trânsito prevê como penalidade pelo menos a multa, né, cujo valor
vai estar relacionada à gravidade desta penalidade, se ela é leve, se ela é média, se ela é grave ou se é gravíssima, e se ela é gravíssima, se ela tem algum tipo de multiplicador. E a suspensão do direito de giro está disciplinada lá no artigo 261, né? Não vejo por que vocês se desesperarem decorando os prazos de suspensão, até mesmo porque não é uma penalidade que a Guarda Municipal vai aplicar, né? Apenas o órgão conveniente vai ter a possibilidade de aplicar a suspensão de direito de giro, mas é interessante saber, né, que ela pode ser aplicada em razão do acúmulo de pontuação no prontuário do infrator ou pelo cometimento de algum tipo de infração específica, né? E as demais penalidades, a cassação dos documentos de habilitação e a frequência obrigatória em curso de reciclagem são exclusivamente aplicadas pelo Detran, e a advertência por escrito, né, ela aparece lá no nosso artigo 264 como penalidade que substitui a penalidade de multa. Acerca de medidas administrativas, né, é interessante a gente fazer uma revisãozinha, principalmente, né, da retenção e da remoção do veículo, e entender aqui o que é o recolhimento da CNH, né, que é muito comum, muito frequente de aparecer. Essas três são as que mais aparecem nas nossas infrações de trânsito, né, e bancas costumam cobrar a diferença entre retenção e remoção e tentar confundir o candidato, dizendo ali, essa infração é sujeita à retenção, mas na verdade ela era ali no CTB sujeita à remoção. Então a gente tem que buscar entender um pouquinho mais o sentido da retenção, o sentido da remoção, para conseguir ao menos ali tentar deduzir mais ou menos qual que é aplicável a cada infração de trânsito. Bom, iniciando então nossa revisão aí sobre normas gerais de circulação e conduta. Circulação normal lá do direito da via, mas se tiver sinalização você pode circular pelo outro lado, que é o que a gente chama de mão inglesa. Se vocês já viram na prática isso acontecer, mas às vezes a gente tem a sinalização dizendo que a mão desta via é trocada. Infração correspondente do artigo 186. E veja, né, tentem seguir uma lógica para descobrir por que ao transitar pela contramão na via com duplo sentido é grave e se a via tem sentido único é gravíssima. Né? Veja, se a via tem duplo sentido, aqui, né, tem duplo sentido, essa aqui vem, essa aqui vai, e eu estou aqui indo para lá, eu ainda tenho a possibilidade de ir para outra pista, né, com o meu sentido correto de circulação. Mas se a via ela tem sentido único, né, e as duas pistas só vêm e eu estou indo, é claro que essa minha atitude ela tem um potencial danoso muito maior, né, porque eu não tenho ali para onde fugir, para onde correr, eu não tenho como regularizar minha situação rapidamente. Por isso que pela contramão e pela contramão na via com duplo sentido é só grave, e na com sentido único é gravíssimo. Mas lembra, né, circulação pelo lado direito pode ser feita, se tiver sinalização nesse sentido, pode ser feita pelo lado esquerdo. Essa aqui é ótima, a banca adora cobrar. Você tem que guardar a distância de segurança lateral e frontal entre você e seus veículos em relação ao bordo da pista. Mas o CTB não fala que distância é essa. Ele não diz, tem que ser tantos metros, tem que ser tantos centímetros. Ele deixa a cargo de cada condutor decidir ali na sua realidade. E quando essa disposição é descumprida, você comete infração grave. Né? Deixar de guardar distância de segurança é infração grave. Infração grave. Muito bem. Porém, né, já vamos frisar aqui, se você não guardar a distância de segurança, ao ultrapassar a bicicleta, e aí quando estamos falando de bicicleta, essa distância é de 1,5 metro e essa é a única distância prevista no CTB quando se refere à ultrapassagem de bicicleta. Se você não guarda essa distância de segurança, você comete da infração média. Infração média, que é de 1,5 metro, infração média. Olha o bizu aí para lembrar das gravidades dessas infrações. Normas de preferência, banca adora cobrar. Banca adora cobrar. Quem tem preferência? Quem vem da rodovia tem preferência. Se só um fluxo é da rodovia, quem está na rotatória é quem tem a preferência.
E quem vem pela direita, né, se nós não estamos numa rotatória nem numa rodovia, quem vem pela sua direita é quem terá a preferência. Se você descumprir estas disposições, né, estará aí cometendo estará cometendo infração de natureza grave, tá? Grave, veja, deixar de dar a preferência para quem vem na rodovia ou na rotatória ou para quem vem na sua direita. E ainda, interseções sinalizadas com regulamentação de dê a preferência. Que regulamentação é essa? Dê a preferência é aquele sinalzinho assim, ó, triangular, que é uma sinalização vertical de regulamentação. E lembra que toda sinalização vertical de regulamentação, o seu descumprimento constitui infração de trânsito? Pois é, o descumprimento deste sinal específico, que é o sinalzinho de dê a preferência. Não precisa saber o símbolo do sinal, mas precisa saber que ele é triangular assim, né, colocado normalmente sobre uma placa, né, com as cores vermelha e branca, né, bem as cores que estão aqui na nossa caneta. O descumprimento dele constitui infração grave, assim como deixar de dar preferência na rodovia, na rotatória ou para quem vem da sua direita. Além disso, né, você sempre tem que dar preferência, quando você está entrando numa via, tem que dar preferência aos veículos e aos pedestres que já estão transitando na via. Você está saindo de um lote lindeiro, está saindo do seu estacionamento, está saindo do seu imóvel, está saindo do posto de gasolina, a preferência de quem já está transitando na via, sejam eles veículos ou sejam eles pedestres. Descumprimento disso, infração média, tanto no caso de você entrar ou sair da área lindeira, tanto no caso de você entrar ou sair de fila de veículos estacionados, sem dar essa devida preferência de passagem aos pedestres e aos veículos que estejam já transitando na via onde você vai ingressar, e infração de natureza média. Sobre veículos, tá? Sobre veículos de emergência, né? E aqui eu friso que essa redação que está na tela é já de acordo com a Lei 14.071, que nós acreditamos que é a redação, né, que já poderia ser exigida pela banca, ok? A redação já poderia ser exigida pela banca. Os veículos de emergência têm a sua regulamentação disposta lá no artigo 29, inciso 7, mas o que é interessante da gente saber? Para que eles tenham as suas prioridades de circulação, estacionamento e parada, é necessário, né, duas coisas: luz e som. Luz, giroflex, luz, iluminação vermelha intermitente. E som, sirene, alarme sonoro, cujo uso só pode acontecer quando eles estiverem efetivamente prestando serviço de urgência e cujo uso é o que os qualifica para terem as prerrogativas de livre circulação e livre parada. O livre estacionamento, de acordo com a 14.071, para ter livre estacionamento, você só precisa estar com a luzinha ligada, não precisa estar com o alarme sonoro acionado. Devemos saber, tá, as 3 infrações relacionadas a veículos de emergência, e a gente mata elas porque elas vêm numa escadinha. Nós temos a infração que é gravíssima, nós temos a infração que é grave e nós temos a infração que é média. Cada uma tem uma gravidade e a gente consegue entender por que cada uma tem essa gravidade. Qual que é a gravíssima? A mais grave de todas é você não deixar a ambulância passar, é você não deixar a viatura passar quando ela está devidamente identificada com o som e com a luz, o alarme sonoro e a iluminação vermelha intermitente. Essa é a pior coisa que você pode fazer. A segunda pior coisa que você pode fazer é seguir este veículo. Não é tão grave quanto você barrar a sua passagem, mas ainda assim a legislação considera ofensivo a moral e a segurança do trânsito a ponto de qualificar como infração de trânsito de natureza grave. Veja que há uma hierarquia aqui entre as condutas, há uma escala seguida por estas condutas. E a infração média, ela não é cometida pelo cidadão, ela na verdade é cometida pelo condutor deste veículo que esquece de ligar o giroflex, esquece de ligar a luz quando ele está em situação de urgência, em situação de atendimento, ainda que esteja parado. Aí comete a infração de natureza média. Essa é a nossa escadinha das infrações relacionadas aos veículos de emergência. Vendo que você
relacionando as infrações umas com as outras, você vai conseguindo, né, elaborar isso, juntar com as normas de circulação e lembrar da gravidade de cada uma. Artigo 45. Mesmo que a indicação do semáforo seja favorável, você não pode entrar numa interseção se houver possibilidade de ser obrigado a imobilizar o veículo na área de cruzamento, obstruindo ou impedindo a passagem do trânsito transversal. E se você faz isso, tá? E aqui a conduta de parar, ela se equipara à de imobilizar o seu veículo para fins de parar na área de cruzamento, tá? De vias prejudicando a circulação. A infração é média, né, se você descumpre essa disposição do artigo 45. E nós temos um tipo de sinalização horizontal, que é do tipo marcação de área de conflito, que é justamente esse quadriculado aqui, essas linhas amarelas colocadas no meio de um cruzamento para dispor, ó, aqui é uma área de conflito, você não pode parar, você não pode mobilizar o seu veículo aqui, mesmo que a indicação do semáforo seja favorável para você. Então você deve aguardar até ter a possibilidade de cruzar inteiramente esta via sem ficar parado ali na área de conflito. Mas veja, a infração ela se consuma mesmo que não haja essa sinalização horizontal naquela interseção. E olha só que legal, existe a infração relacionada, né, tem a infração da parada, da imobilização, e tem a infração do estacionamento. Né, a infração equivalente, que é estacionar o veículo na área de cruzamento, prejudicando a circulação. Quando você estaciona, ou seja, você deixa o seu veículo ali, né, você faz alguma situação, você desliga seu veículo, você imobiliza ele por um tempo superior, né, o que seria necessário em embarques e embarques passageiros, ou seria superior, né, a essa imobilização aqui com relação ao semáforo, você comete uma infração de maior gravidade do que você simplesmente parar, né, imobilizou, que você consegue rapidamente regularizar aquela situação. Se você estaciona, deixa seu veículo ali, a infração é grave e a medida administrativa é de remoção, assim como quase todas as infrações de estacionamento são sujeitas à remoção de veículo. A única que não remove é você estacionar na contramão de direção. É você estacionar na contramão de direção, mas no local certinho, está estacionado bonitinho, só está ao contrário. É a única infração de estacionamento que não tem a medida administrativa de remoção. Todas as outras têm de estacionamento. E as de parada, veja, nenhuma infração de parada tem medida administrativa. Por quê? Porque a medida administrativa ela serve para você regularizar uma situação calamitosa à segurança viária ou prejudicial à fluidez do trânsito. E aqui, se você está só parado, você consegue, né, simplesmente colocar o seu veículo para frente e regularizar a situação. Não é necessário que a autoridade, que o agente de trânsito ali, faça alguma coisa com você. Ele só pede para você sair dali. Você sai e pronto, está resolvido o problema. Não precisa chamar um guincho ali, não precisa se reter seu veículo para tomar nenhuma medida cabível além disso. Pois bem, quando você precisar, né, tudo bem, né, não deu, precisei ficar temporariamente imobilizado na via, né, em uma situação de emergência, o que eu tenho que fazer? Né, o ideal é você sempre remover o seu veículo, é você sempre remover os seus objetos que você deixou na via. Se você não consegue fazer isso imediatamente, você tem que providenciar a sinalização do local com relação ao seu veículo, sinalização de advertência, tá, que não está regulamentada no CTB, essa sinalização está regulamentada pelo CONTRAN, por uma resolução, tá? Portanto, a banca não pode cobrar de vocês qual é o tipo de sinalização de emergência que tem que colocar, nem quantos metros tem que ficar do seu veículo, não está no nosso edital, tá? A gente só tem que saber que tem que ter uma sinalização de emergência e que, se você não fizer esta sinalização, você comete infração do artigo 225, infração de natureza grave. É deixar de sinalizar a via para prevenir os demais condutores e, né, são 3 condutas aqui, à noite não manter acesa ou omitir-se quanto à providência para tornar visível o local, quando você tem que remover o veículo ou permanecer em acostamento, e quando a carga for derramada sobre a via não puder ser derramada imediatamente. Então, ou seja, quando você tem o seu veículo ou coisas que você derramou sobre a via, né, e não pode tirar imediatamente, você tem que sinalizar. Se você não sinalizar, infração grave para você. E muito importante, depois que você sinalizou e depois que você tirou o seu veículo, a sua carga dali, os seus obstáculos, os seus objetos, você tem que tirar
a sinalização que você usou. Porque se você esquecer da sinalização lá, você comete a infração do 226, que é uma infração de natureza média. Ela não é tão grave, né, não é tão nociva quanto você esquecer de sinalizar o seu veículo, mas ela ainda assim é uma infração digna aqui de ser amparada como sendo de natureza média. E já vamos pegar aqui, ó, carga derramada. Aqui no 225 a carga já foi derramada, mas nós temos a conduta lá no artigo 231, inciso 1º, que é transitar com o veículo derramando, arrastando ou lançando sobre a via carga, combustível ou qualquer coisa que você esteja transportando. É infração gravíssima, sujeita a retenção para regularização. Tá? Então veja aí várias condutas relacionadas a derramamento de carga que você, em tese, não deveria ter derramado, né? Se transitou derramando, infração gravíssima. Se você já derramou e não sinalizou, mais uma infração grave para você. E se você ainda derramou, sinalizou e esqueceu de tirar a sinalização depois, uma infração média para você, né? Ou seja, a pessoa tem que realmente ter consciência, tem que tomar todos os cuidados para não prejudicar nem a fluidez e nem a segurança viária. Acerca do estacionamento. Tá, estacionamento. Algumas disposições. Quando é proibido o estacionamento na via, né, e a proibição do estacionamento se dá por este sinal aqui, tá, que é uma sinalização vertical de regulamentação. Né, como que a gente sabe que é vertical de regulamentação? Vamos lembrar lá do anexo 2 do CTB. Sinalização vertical. Temos 3 tipos de sinalização vertical: regulamentação, advertência e indicação. A sinalização de regulamentação, ela é circular, né, forma padrão circular, vermelha, branca e preta. Vermelho, branco e preto. Tá? E ela tem poder de regulamentação de forma que você não observá-la constitui infração de trânsito. Ah, prof, mas você falou ali que o sinal de D, a preferência, era uma sinalização de regulamentação que não era circular? Sim, porque tem 2 exceções quanto à forma dessa sinalização, que é o sinal de pare, que ele é octogonal, e a sinalização de D, a preferência, que é o nosso triângulo que a gente viu anteriormente. Então, assim, quando está proibido o estacionamento, a parada, né, o que é parada? Imobilização do veículo pelo tempo estritamente necessário para realizar embarque ou desembarque de passageiros. Quando é proibido o estacionamento, a parada deve se restringir ao tempo indispensável para embarque e desembarque, desde que não interrompa nem perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção dos pedestres. E veja, mas eu parei para fazer carga e descarga. Quando você tem este sinal aqui, é proibido estacionar, só que a carga e descarga ela é considerada pelo CTB como estacionamento, como situação de estacionamento. Porque a parada, como termo técnico, ela é relacionada tão somente ao embarque ou desembarque de passageiros, de pessoas. Qualquer coisa que você faça além disso, carga e descarga, tirou bagagem, tirou animais de dentro do veículo ou, né, deixou o veículo lá, é considerada situação de estacionamento, né, com um asterisco que às vezes o CTB equipara a parada à imobilização, mas isso a gente consegue perceber como naquele artigo, né, do parar sobre a marcação da área de conflito num cruzamento, né? Às vezes o CTB fala parar o veículo, mas ele queria dizer imobilizar o veículo. É quando você para ali no semáforo, parou em cima da faixa de pedestres na troca do semáforo, né? Esse tipo de situação o CTB usa o termo parada, mas ele não se refere à parada como o termo técnico que é do embarque e desembarque. Aproveitando o ensejo, tá? Este sinal aqui, ele quer dizer que é proibido você estacionar e é proibido também parar, proibido parar e estacionar. E a gente tem lá no artigo 181 e 182 as infrações de parada e as infrações de estacionamento, né? O 181 estacionamento, 182 e parada,
E é um exercício muito legal pegar aquelas infrações, ver as condutas que são comuns aos dois, comparar os enquadramentos e verificar as diferenças de menção à sinalização que os dois artigos possuem, né, com aqueles bizus que a gente falou já, e com mais o seguinte bizu: a infração de estacionamento, ela será ou com gravidade maior ou com gravidade igual à infração correspondente à parada, tá? A infração correspondente à parada. Muito bem. Seguindo. Trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos. Né? Só pode acontecer para que se adentre ou saia de imóvel ou área especial de estacionamento. Né? Eu sugiro fortemente, né, revisar a parte da aula sobre o acostamento. Né? Para que serve o acostamento? Você pode fazer algumas coisas no acostamento que envolve situação de emergência, e aí, né, parado o estacionamento, você pode fazer manobras, usar o estacionamento para fazer manobras, que é fazer a sua manobra de conversão à esquerda ou fazer a sua manobra de retorno, ou você pode transitar no acostamento apenas nessa situação aqui, né, que é quando você vai entrar ou sair do imóvel ou área especial de estacionamento. Quando você vai entrar no posto de gasolina, você não tem como flutuar o seu veículo por cima do acostamento, você precisa transitar por cima desse acostamento, por cima dessa calçada, por cima desse passeio. E esta é a única situação que admite o trânsito do veículo no acostamento, na calçada e no passeio. E se você transita no passeio, acostamento ou calçada, fora dessa situação, você comete a infração do artigo 193, que é a infração gravíssima multiplicada por 3. Prof, precisa saber do multiplicador? Cara, né, é legal saber, é bom saber, mas eu não vejo a banca cobrando multiplicador, tá? Não precisa se descabelar por causa disso. Foca nisso aqui, ó, nisso aqui na infração e na gravidade dela, que já vai estar 10, já vai estar excelente. E veja, por que essa infração é gravíssima? Presta atenção, transitar em calçada, passeio, passarela, ciclovia, ciclofaixa, ilha, refúgio, ajardinamento, canteiro central, divisor de pista, acostamento, marca, gramado, jardim. Quem normalmente você vai encontrar, né, nesses locais? Ou você vai encontrar pedestres, e aí dentro dos pedestres nós temos crianças, idosos, deficientes, etc. Ou, né, no caso da ciclovia e ciclofaixa, nós vamos encontrar ciclistas, que são veículos não motorizados, ou seja, você vai encontrar nesses lugares os usuários que são os usuários mais frágeis do trânsito, que conforme a nossa escala de cuidados do CTB, são os que merecem situação de cuidado especial por parte de todos. Lembra lá os veículos de maior porte, de grande porte, são responsáveis pelos de menor porte. Os veículos motorizados são responsáveis pelos não motorizados. E todos são responsáveis pela segurança dos nossos pedestres. Ou seja, por isso que essa infração é gravíssima. Porque você botar seu carro para transitar em cima de uma calçada, é óbvio que vai ter pedestre lá. Então você está atentando gravemente contra a segurança viária, contra o usuário que seria o mais frágil do trânsito, que você deveria, né, protegê-lo e não atentar contra a segurança dele. Muito bem. Normas de ultrapassagem, né? É muito bom saber, tá? Eu selecionei apenas esses 3 dispositivos para a gente revisar. A ultrapassagem, ela é pela esquerda, essa é regra. Como boa regra, ela tem uma exceção. Exceção quando o veículo está sinalizando o propósito de entrar à esquerda, essa é a exceção que você pode ultrapassar pela direita. Pela direita, essa é a única exceção para você ultrapassar pela direita. E a ultrapassagem pela direita, quando você não está amparado por essa exceção, é infração de natureza média. Infração de natureza média, porém, se você está ultrapassando, se quem você está ultrapassando pela direita é um veículo de transporte coletivo, um ônibus ou um veículo escolar que está parado fazendo embarque ou desembarque, a sua infração ela se transforma em gravíssima, exceto quando tem refúgio de segurança para o pedestre. Por quê? Você está ultrapassando pela direita, na seguinte situação, vamos considerar aqui, tem um veículo aqui, né, tá ali, descendo as pessoas, e você aqui resolve ultrapassá-lo pela direita. Olha o grande atentado à segurança viária que você está fazendo. Você tem um grande risco de acabar atropelando alguém aqui.
É porque você deveria estar ultrapassando pela esquerda, onde as pessoas não estão saindo, certo? E a exceção é quando tem um refúgio de segurança. Se tiver aqui, né, aqueles refúgios, aquelas... É refúgio o nome, né? Quando se trata de segurança do pedestre, é refúgio. A ilha, o outro elemento que a gente viu ali, a ilha, né, para controle de interseções, não está relacionada a pedestre, está só relacionada a controle do fluxo numa interseção. Então, quando tem o refúgio para os pedestres, a infração de ultrapassar pela direita, se é um ônibus ou um veículo escolar que está parado fazendo embarque e desembarque, ela se transforma em gravíssima por causa que o risco de você cometer um acidente, o risco de você atentar contra alguém é muito maior. Tá? Mas se não, se é só ultrapassagem normal pela direita, a sua infração ela é de natureza média. Temos mais algumas normas de ultrapassagem por aqui. Você não tem alguns lugares em que você não pode ultrapassar, tipo, nunca, a não ser que tenha sinalização permitindo. Tá? A não ser que tenha sinalização permitindo. Olha só. Não pode ultrapassar quando? Tá? Quando? Né? Tem duplo sentido, via de pista única, nos trechos em curva, aclive sem visibilidade, passagem de nível, ponte, viaduto e travessia de pedestre, exceto quando tem sinalização permitida, ou seja, nunca pode ultrapassar na curva. Mentira, nunca pode ultrapassar na ponte, no viaduto. Não está certa essa assertiva, né? Pode sim, quando tiver sinalização permitindo. Agora, o que nós não temos exceção é quando nós temos uma interseção e proximidade de interseção, né? Você aí realmente não pode efetuar ultrapassagem. Infrações correspondentes, tá? Ultrapassar veículo pelo acostamento, né? E interseções e passagens de nível, infração gravíssima, com multa multiplicada por 5. O 202 é assim, e o 203, veja, também é gravíssima, também é multiplicada por 5, e descreve outras infrações de ultrapassagem, mas de forma um pouco mais específica, porque agora estamos falando de ultrapassar pela contramão, outro veículo. Em quais locais ultrapassar? Em curva, em aclive, em declive, sem visibilidade, em faixa de pedestre, ponte, viaduto, túnel, o veículo parado, né, junto a impedimentos à circulação, ou, olha aqui, onde tem marcação viária longitudinal, divisão de fluxo oposto, tipo linha dupla, contínua, simples, contínua, amarela. Olha que legal esse inciso aqui, ó, pra gente dar uma revisadinha em sinalização. Sinalização. Sinalização horizontal. Isso aqui é um tipo de sinalização horizontal. Sinalização horizontal são as nossas marcas viárias. Marcas viárias. A sinalização horizontal se divide em alguns tipos, tá? E nós temos a sinalização horizontal do tipo longitudinal. Longitudinal, veja que é essa aqui. Que são as linhas, tá? Linhas de divisão de fluxos opostos, fluxo de mesmo sentido e linha de bordo. Linha de bordo. E em alguns casos elas têm poderes de regulamentação e este é um caso deles. Este é um caso deles. Veja, a cor amarela na sinalização horizontal se refere sempre a fluxos opostos. Tá? Na verdade, na sinalização em geral, quando nós temos uma linha amarela ou quando nós temos um refletivo amarelo, em geral se refere a fluxos opostos. Dentro da sinalização horizontal sempre é fluxos opostos. Tá? Se fosse mesmo fluxo, seria linha branca, ou se fosse outro tipo de marcação viária, seria linha branca, que é a linha neutra. Bom, né, isso é uma coisa que você tem que saber relacionada às cores da sinalização horizontal, né, aí pode ser uma questão de prova, coisa que está lá no nosso anexo 2 do CTB. Então, se você tem uma linha, uma sinalização horizontal tipo longitudinal, do tipo divisão de fluxos opostos, e por isso ela é amarela, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser seccionada ou ela pode ser contínua. O que é a linha seccionada? É assim. Imagina que ela é amarela, tá? Se ela é seccionada, ela é assim. Se ela é contínua, ela é assim. A linha seccionada, por excelência, tá? É a linha que disciplina que você pode passar por ela. Você pode passar por ela.
Agora, a linha contínua, disciplina que você não pode passar por ela. Se a linha é contínua, você não pode fazer esse movimento aqui. Não pode. Seja para fazer ultrapassagens, seja para fazer transposição de faixas. E é por isso que, neste caso, esse tipo de sinalização horizontal se transforma em uma sinalização com poder de regulamentação, cujo descumprimento consiste em infração de trânsito. E neste caso, a infração é gravíssima, multiplicada por 5. E se houver reincidência em 12 meses, ela ainda pode ser dobrada, ou seja, multiplicar por 10 a sua multa gravíssima. Beleza? É bastante informação, mas é assim mesmo para a gente conseguir revisar bastante coisa. Artigo 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique deslocamento lateral, ou seja, mudança de direção, tá? Mudança de direção, retorno. Ah, tá escrito aqui, ó. Transposição de faixa, conversão à direita, à esquerda e retorno. Tá? E retorno. E dentro da transposição de faixa, nós temos a questão da ultrapassagem, né? Porque a ultrapassagem, ela começa com uma transposição de faixas. Então, antes de você fazer isso, o condutor, ele tem que indicar seu propósito de forma clara, com antecedência, por meio de luz ou fazendo gesto convencional de braço. Luz indicadora de direção do seu veículo, pisca, pisca, né? Pisca para a direita, pisca para a esquerda. Ou gesto convencional de braço, né? O que é o gesto convencional de braço? É um tipo de sinalização. Sinalização através de gestos, né, que o condutor pode fazer e tem a mesma validade jurídica, a mesma força do que você utilizar o seu pisca. Você não fez isso, deixou de indicar com antecedência por gesto ou por luz a mudança de direção, início da marcha, redição de manual, mudança, infração grave. Você sempre tem que indicar com antecedência pela luzinha ou por gesto de braço a sua intenção de fazer este tipo de manobra que está descrita aqui. E olha só, né? O fato de você estar colocando a sua mão para fora, né? Você colocar a sua mão para fora do seu veículo, você transitar com apenas uma das mãos do volante, é infração média. Mas se você está tirando a sua mão do volante, está colocando sua mão para fora do veículo para fazer o gesto regulamentar de braço, a infração é excluída. A infração, você pode sim colocar o seu braço para fora do veículo em uma situação, quando você for fazer os seus gestos regulamentares de braço. Isso exclui a infração correspondente, né, de dirigir com a mão, com apenas uma das mãos do volante, com o braço para fora. E se você não faz a sua indicação de mudança de direção, você, né, se você não indica o seu deslocamento lateral ou também o seu início de marcha, veja, o seu início de marcha, você comete infração de natureza grave. Ok? A gente fez esse comentário, né, quando falamos sobre acostamento. Quando tem acostamento, você vai fazer conversão à esquerda e retorno. E não tem um lugar específico para isso, né? Primeiro você vai tentar fazer no local apropriado para isso. Não tem lugar apropriado para isso. Bom, então nós temos que aguardar à direita no acostamento para cruzar a pista com segurança. Temos que aguardar à direita ali. Você está ali? A via. Tem um acostamento. Você está aqui, você vem aqui, fica paradinho no acostamento, dando indicação e aguarda o momento de você fazer o seu retorno ou de fazer a sua conversão. Okay? O acostamento serve para isso. Esta é uma das hipóteses em que você pode, né, fazer a sua manobra utilizando o acostamento e transitar com o seu veículo em cima do acostamento. Você não fez isso, também é infração de natureza grave. Infração de natureza grave. A prof, se não tem acostamento e também não tem lugar para eu fazer retorno. Então, você não pode fazer retorno ali. Você vai ter que seguir até ter um acostamento ou um lugarzinho onde você possa fazer o seu retorno. Acerca dos ciclomotores. Tá? Acerca dos ciclomotores, olha só. 57, tá? Aonde que a gente vai transitar com o ciclomotor? Primeiro lugar que a gente vai transitar com o ciclomotor é na faixa que for exclusiva para eles. Nunca vi, né? Nunca vi, mas existe
existe a previsão aqui no CTB. Não tem, beleza. Então, eu vou conduzir ele no acostamento. Conduzir no acostamento. Não tem acostamento. Bom, então eu vou conduzir ele na pista de rolamento. Vou conduzir ele na pista de rolamento junto no centro da pista da direita ou no bordo direito da pista, né? Preferencialmente no centro da pista mais à direita ou no bordo direito da pista. Porém, esta hipótese aqui, ela não existe nas vias de trânsito rápido, via urbana de trânsito rápido, e ela também não existe em rodovias. Ah, na estrada pode? Pode. Na via de trânsito rápido, a via urbana de trânsito rápido, e na via rural, rodovia, se você não tem faixa exclusiva, você não tem acostamento para o seu ciclomotor, você não vai poder transitar com ele junto ao bordo da pista. E isso aqui se aplica também para bicicleta, para ciclos, tá? Para ciclos, são veículos de 2 ou 3 rodas que são movidos a propulsão humana, não são motorizados, tá? Não são motorizados. É bem interessante essa norma de circulação e conduta porque ela articula esse artigo do 57 com o artigo 244 do CTB. Aproveitando que a gente falou em via de trânsito rápido, nós precisamos saber, né, os tipos de vias urbanas e os tipos de vias rurais do nosso código e as suas respectivas, os seus respectivos significados. Bom, vias urbanas, são 4 tipos de via urbana: trânsito rápido, arterial, coletora e local. Trânsito rápido, acesso especial com trânsito livre, sem interseção, não tem cruzamento, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestre em nível. E já vamos juntar isso aqui com o artigo 61 do CTB. Na via de trânsito rápido, se eu não tenho sinalização regulamentando a velocidade máxima a ser desenvolvida nessa via, a velocidade máxima vai ser 80 km por hora. Legal. Via arterial. Tem interseções em nível, pode ter semáforo. Veja que aqui, né, na de trânsito rápido, nós não tínhamos interseção em nível. Nós temos acessibilidade direta e nós temos acessibilidade às vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões. Palavra-chave da via arterial, trânsito entre as regiões. Porque a palavra-chave da via coletora é trânsito dentro das regiões, ok? Voltando para a via arterial. Quando eu não tenho sinalização regulamentando a velocidade máxima para essa via, a velocidade máxima para ela vai ser 60 km por hora. Tá? E veja aqui que o CTB chama a via coletora de via secundária, né? Igual a via coletora. E a via coletora? A via coletora tem uma informação muito importante aqui na via coletora. Coleta e distribui o trânsito que tem necessidade de entrar ou sair de vias de trânsito rápido ou arteriais, ou seja, se eu tenho uma via de trânsito rápido, aqui é uma via de trânsito rápido, e eu tenho uma via que faz a entrada nessa via de trânsito rápido. Que tipo de via é essa? A gente tenderia a responder, é via arterial, mas não é. Quem entra ou sai de via de trânsito rápido e da via arterial é a coletora ou via secundária. Né? É a coletora ou a secundária. Então aqui poderia ser uma via de trânsito rápido ou poderia ser uma via arterial, que essa via aqui seria uma via também coletora. Tá? Um detalhe importante que às vezes acaba passando despercebido por nós. Possibilita o trânsito dentro, né? Não é entre é a arterial e dentro é a coletora. E se nós não temos sinalização regulamentadora da velocidade,
a velocidade máxima estabelecida nesse tipo de via vai ser 40 km por hora, ok? 40 km por hora. E a via local, caracterizada por interseções em nível, sem semáforo, não semaforizada, destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas, acesso local ou a áreas restritas. São as nossas vias normalmente dentro dos bairros, né? Dentro dos bairros nós temos cruzamentos, interseção em nível, cruzamento é um tipo de interseção, tá? Tipos de interseções, vamos revisar aqui, ó. Cruzamento, entroncamento, isso aqui, ó, isso é o entroncamento, e a bifurcação. Bifurcação normalmente em Y, tá? Em Y, sem semáforo, acesso local ou a áreas restritas, velocidade máxima 30 km por hora na ausência de sinalização, né? Essas velocidades máximas são as consideradas na ausência de uma sinalização específica. Se tem sinalização específica para aquela via, beleza, né? Não tem problema, não tem problema. O órgão, segundo o parágrafo 2º do 61, ele tem a função, ele tem a prerrogativa de regulamentar pela sinalização velocidades que sejam superiores ou inferiores às essas estabelecidas, né, no parágrafo 1º do 61, que são essas que eu coloquei para vocês aqui. Então, o órgão rodoviário, né, ou o órgão municipal, dependendo da circunscrição da via, ele vai poder estabelecer que aqui na via local a velocidade é maior que 30 ou que ela é menor que 30. Né? Ele tem a prerrogativa de estabelecer velocidades inferiores ou superiores a essas. E quais são as vias rurais? As nossas vias rurais são rodovias e estradas. Diferença entre elas. Rodovia tem pavimentação. Estrada não tem pavimento. É via rural pavimentada e a outra é a via rural não pavimentada. Na ausência de sinalização, qual a velocidade máxima? Estrada, 60 km por hora. Independentemente do veículo e independentemente do número de faixas de circulação, do número de pistas, vai ser sempre 60, ou seja, igual à via arterial. Igual à via arterial. E na rodovia? Bom, na rodovia vai depender do tipo de veículo que nós estamos falando. Se eu estou falando de automóvel, caminhoneta ou motocicleta, eu preciso me questionar se é uma via de pista simples, uma rodovia, né, de pista simples ou de pista dupla. Pista simples ou pista dupla. Se é pista simples, a velocidade máxima para estes veículos é 100 km por hora. Se a pista é dupla, será 110 km por hora. E para os demais veículos, outros veículos, é independente do número de pistas na rodovia federal, será sempre 90 km por hora, certo? Sempre 90 km por hora, independentemente de outros, do número de pistas, né? Independente se é uma caminhonete, se é uma motoneta, se é um caminhão, se é um ônibus, vai ser 90 km por hora, se não tiver sinalização. E qual é a velocidade mínima nessas vias? A velocidade mínima, ela não pode ser inferior à metade da máxima. Então, a velocidade mínima, ela é metade da máxima. Se aqui a máxima é 100, a velocidade mínima é 50 km por hora. Se aqui a velocidade é 110, a velocidade mínima é 55 km por hora. E assim por diante. A velocidade mínima é a metade da máxima. Eu exceder a velocidade máxima, sempre é infração. Mas eu exceder a velocidade mínima, nem sempre é infração de trânsito. Como assim? Eu excedendo a máxima, né, eu sempre cometo infração de trânsito. Né, vai ser aplicada lá a margem de erro da resolução de velocidade, beleza, tá certo, mas não tem arrego para mim. Né, excedi, pá, me lasquei, vou ter
uma multa aplicada, vou ter uma autuação conforme o percentual de excesso de velocidade que eu tive. Se eu excedi em até 20, incluindo 20%, né? Menor ou igual a 20%. Minha infração é média. Eu fiquei entre 20 e 50%. Superior a 20, superior a 20 e ao contrário. Minha velocidade. Aqui. Minha velocidade superior a 20, mas ela é menor ou igual a 50%. Entre 20 até 50, a infração é grave. E se ela é maior do que 50, velocidade maior do que 50%, 50, aí eu cometo a infração gravíssima, que multiplica por 3 e tenho suspensão do direito de dirigir. Mas perceba, se eu excedi a máxima em exatamente 50%, eu caio no inciso segundo. Para cair no inciso terceiro com a minha infração gravíssima, eu preciso exceder em mais de 50%. Eu preciso ter mais de 50%. Simples assim. Tem que tomar cuidado com isso. E por que nem sempre é infração eu andar abaixo da velocidade mínima, transitar abaixo da velocidade mínima? Por que nem sempre é? Porque o artigo 219 traz algumas exceções para isso, alguns critérios que eu tenho que cumprir para me enquadrar na infração da velocidade mínima. Quais são esses critérios? Primeira coisa que eu tenho que perguntar, faço algumas perguntas. Estou na faixa da direita, né, considerando que tem mais uma faixa, eu estou na faixa da direita? Se eu estou, sim estou, não tem infração. Agora, não estou. Estou na faixa da esquerda ou não tem faixa da direita? Não estou, beleza. As condições do trânsito. Condições do trânsito de tráfego meteorológica. A chuva, a neblina, o engarrafamento, ele permite, né, eu tenho condições de transitar na velocidade regulamentar da via? Se eu não tenho, então não tem infração. Né, tipo assim, tá chovendo muito, muita neblina, tá tudo engarrafado, o trânsito tá lento, tá tendo obras na pista, não tenho como transitar acima da velocidade mínima, então beleza, não tem infração. Agora, sim, eu teria condições, né, não tem nada, tá tempo limpo, dia claro, pleno, solaço, nada tá acontecendo. Eu tô ali de besta, transitando a 30 por hora na rodovia federal. Temos a terceira e derradeira pergunta. Eu estou atrapalhando alguém? Estou atrapalhando alguém? Eu estou retardando ou obstruindo o trânsito? Não estou. Não tem ninguém, estou sozinho na rodovia, nada está acontecendo, estou ali dominando tudo, não tem infração. Agora, se sim, não, realmente, né? Eu estou na faixa da esquerda, tem condições de transitar na velocidade regulamentar e eu estou atrapalhando, tem uma fila de carro atrás de mim, aí sim eu cometo a infração do artigo 219, que é a infração de natureza média sujeita a multa. Tá? É como se fosse a mesma gravidade da infração aqui de transitar em excesso até 20%. Mas vejam um caminho todo que tem que ser percorrido para a gente estabelecer se vai realmente se enquadrar na infração do 219 ou não. Além disso, nós temos uma outra infração sobre velocidade, tá? Uma outra infração sobre velocidade que ela está no artigo 220, que é você deixar de reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança do trânsito em algumas situações, tá? Em algumas situações. E são vários incisos, né? São 14 incisos nesse artigo 220. Qual é o bizu? Só estes 3 são gravíssimos, só esses 3. Sendo que este último inciso aqui, ele foi incluído pela Lei 14.071. Tá? Foi incluído pela 14.071. Gravíssimo, beleza. Né? Teve a sua gravidade trocada. Tá?
se aproximar de passeata, aglomeração, cortejo, preste desfile, a ultrapassar ciclista e nas proximidades de escola, hospital, estação, onde haja intensa movimentação de pedestres. Aí é gravíssimo. Em todas as outras situações, e eu trouxe apenas algumas aqui, a infração é apenas grave, apenas grave, apenas grave. Bom, veja só. Algumas pra gente dar uma olhada. Local onde o trânsito está sendo controlado por agente da autoridade de trânsito mediante sinais sonoros ou gestos. Estes sinais sonoros ou gestos são tipos de sinalização. São tipos de sinalização que você tem que saber, né, quais são os sinais sonoros, o que significam os 3 apitos que o agente pode dar e os gestos regulamentares que ele pode mandar parar, seguir ou reduzir a marcha, né? Dá uma revisada no anexo 2 do CTB. Quando se aproximar da calçada ou do acostamento, você tem que reduzir também a velocidade de forma compatível com a sinalização do trânsito. Quando que você poderia estar se aproximando da calçada ou do acostamento? Quando você estiver exercendo a sua prerrogativa de transitar por cima deles para entrar numa área de estacionamento, entrar ou sair de algum tipo de imóvel. Quando se aproximar ou passar por interseção não sinalizada, né? E lembra que na interseção não sinalizada nós temos aquelas normas de preferência que nós vimos, né, lá mais no começo da aula, as normas de preferência, que você tem que dar preferência ali para quem estiver na rodovia, para quem estiver na rotatória ou para quem vier à sua direita, e também sob chuva, neblina, cerração ou ventos fortes, você comete infração de natureza grave nestes casos, né, nesses casos. Uma observação aqui, ó, sobre este inciso aqui, o inciso 14 do 220, gravem ele, né, põe um asterisco nele porque a gente vai lembrar dele quando a gente falar um pouquinho sobre os crimes de trânsito mais no final da aula. Tá? Ele se relaciona completamente com o crime do artigo 311, mas eles têm uma diferença entre eles. Quando você deixa de reduzir a velocidade nessas situações aqui, escola, hospital, embarque, tarará, você de pronto cometeu infração gravíssima, beleza. Mas para a gente saber se você cometeu o crime, a gente precisa de uma outra pergunta, porque este crime aqui é um crime de perigo concreto, né? Que a gente vai ver o que isso significa, que aí você tem que gerar realmente um perigo de dano para alguém, né? E é só neste momento que você comete o crime de trânsito. Se você não gerou o perigo de dano, você até comete a infração, mas não comete o crime correspondente. Sobre nossos pedestres. Onde que o pedestre transita? Né, vamos falar sobre isso. Ele vai transitar normalmente nos passeios ou passagens apropriadas. Lembrando que o passeio é uma parte da calçada. Né? Passeio é a parte da calçada, mais ou menos exclusiva para a circulação de pedestres. E né, é só pedestre que transita na calçada? Só pedestre que transita no passeio? Não. A autoridade com circunscrição, né, a autoridade municipal ali, a autoridade rodoviária, pode permitir o uso de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo. Que outros fins são estes? Instalação de sinalização, mobiliário urbano e fluxo de ciclistas, né, que a gente vai ver aqui no próximo, nos próximos artigos, tá? Mas pode transitar ciclista na calçada se a autoridade permitir e se isso não for prejudicial ao fluxo de pedestres. E o campeão aqui do capítulo dos pedestres nos concursos públicos, parágrafo 1º, ciclista desmontado se equipara a pedestre em direitos e deveres quando ele está empurrando a sua bicicleta. Isso aqui é sensacional, né? Porque o ciclista montado, ele é um condutor de um veículo, a bicicleta é um veículo, mas quando ele está desmontado, empurrando sua bicicleta, ele se equipara a um pedestre. Só que vem a pergunta, e o motociclista empurrando a moto, ele se equipara ao pedestre em direitos e deveres? Não, um sumário não. É só o bicicletista, é só o ciclista. A gente fala bicicletista brincando, é só o ciclista que se equipara ao pedestre. O motociclista ele pode estar desmontado, empurrando a moto, sem capacete, sei lá, ele não se equipara a pedestre. Ele continua sendo um condutor de um veículo, tá? E
continua sujeito às mesmas normas que os condutores, ok? Não se equipara a pedestre nem em direitos, nem em deveres. Onde que o pedestre vai transitar se não tem passeio, né? Se não tem passeio ou se não tem acostamento, né? Sendo que na área urbana ele vai transitar no passeio, na área rural normalmente ele vai transitar no acostamento. Não tem passeio, não tem acostamento, ou não dá para usar, sei lá, tá com obra, tá interditado, tá interrompido, o que que nós vamos fazer? O pedestre vai transitar na pista de rolamento. Beleza, pista de rolamento. Onde, no bordo da pista, 3 disposições, ok? Bordo da pista, fila única e preferência sobre os demais veículos. Na verdade, o código fala em prioridade sobre os demais veículos. Vamos usar aqui o termo prioridade sobre os demais veículos, incluindo prioridade sobre as bicicletas. Mas em qual sentido que ele vai se deslocar? Se a via urbana, ele vai se deslocar no mesmo sentido de circulação dos veículos. E se a via é rural, ele vai se deslocar em sentido contrário ao do deslocamento dos veículos. Veja, sentido contrário quando nós estivermos falando de vias rurais, tá? Vias rurais. Ele só não vai fazer isso, né? Só não vai fazer isso quando for proibido pela sinalização e quando a segurança ficar comprometida em ambos os casos, tá? É isso que esses parágrafos querem dizer para nós. Um pouquinho de revisão sobre a habilitação, tá? Revisão sobre a habilitação. Bem simplesinho, né? Tem que saber qual categoria te dá direito a conduzir o quê e vocês podem ficar somente na disposição do CTB. Não precisa ir atrás de resolução de CONTRAN, porque elas não são cobradas no nosso edital. Então, categoria A, motorizado de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral, ou seja, motocicleta, motoneta e ciclomotor ou triciclo motorizado. Já a categoria B, qualquer veículo não abrangido pela categoria A, né, motorizado, desde que, né, e aí a categoria B, vocês vão ver que as categorias elas têm limitações quanto ao peso do veículo e quanto à lotação do veículo. Quando a gente vai subindo de categoria, a gente vai flexibilizando uma dessas limitações. Na categoria B, o PBT tem que ser até 3.500 quilos e a lotação tem que ser 8 lugares mais o motorista, no máximo. 8 lugares mais motorista. Se tratando de veículo motorizado, de 4 rodas, tá? Tem que ser, não pode ser o de 2 ou 3 rodas, porque o de 2 ou 3 rodas é abrangido pela categoria A. E, além disso, você pode usar trator de roda e pode usar equipamentos agrícolas, equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas, se você for habilitado na categoria B. Já a categoria C, né, nós flexibilizamos o requisito referente ao peso bruto total do veículo. O peso bruto total do veículo para a categoria C pode ser superior a 3.500 kg sem problema nenhum. E você, além do trator de roda e além do equipamento agrícola, você vai poder conduzir também trator de esteira, trator misto ou equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, terraplanagem, construção, pavimentação. Ok? O de roda e o agrícola, eles já podem ser conduzidos pela categoria B. Mas esses outros só podem ser conduzidos a partir da categoria C. Né? C, D ou E, daí não tem problema. Categoria D, a gente flexibiliza o requisito da lotação. Lotação pode exceder a 8 lugares, excluído o do motorista. Categoria D é a categoria relacionada a ônibus. A categoria C, categoria relacionada a caminhão. Veículo de carga. E a categoria E é relacionada à combinação de veículos, pelo CTB, tá? Pelo CTB. E mais um detalhe aqui, tá?
para conduzir veículo escolar, você precisa estar habilitado na categoria D, por expressa disposição do CTB. Né? Mesmo que o seu veículo escolar seja com lotação inferior a 8 lugares, excluído o motorista, você vai precisar da categoria D por causa da finalidade, por causa da natureza do trabalho que vai estar sendo exercido pelo seu veículo. E a categoria E é a categoria relacionada à combinação de veículos. Unidade tratora pode se enquadrar na categoria B, C ou D, e a unidade acoplada pode, né, exceder aí 6.000 quilogramas, e a lotação também pode exceder a 8 lugares, né, excluído o motorista. E a categoria B, ela também pode conduzir, vamos colocar aqui motorhome, até motorhome até 6.000 quilogramas, desde que a lotação dele também não exceda a 8 lugares, ok? O motorhome ele é flexibilizado um pouquinho. Com relação à CNH, o que é que nós temos que saber da CNH? CNH, ela tem o seu porte obrigatório. Ela tem o seu porte obrigatório. Se você não portar a CNH, está cometendo infração do artigo 232, infração de natureza leve. E dispositivo incluído pela 14.071, o porte pode ser dispensado quando, no momento da fiscalização, o agente puder ter acesso ao sistema informatizado para verificar se o condutor está habilitado. Isso aqui é igual ao CRLV, né, o Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo, cujo porte também é obrigatório, mas, né, desde 2016, né, pela Lei 13.281, o porte ele é dispensado se o agente puder ter acesso ali ao sistema informatizado e verificar se o veículo está ou não regularizado. Então, a regra precisa portar, mas pode ser dispensado se o agente puder verificar. Nós temos algumas infrações sobre habilitação, tá? São 5 artigos sobre habilitação, que vale a pena a gente dar uma olhada. Né? Na verdade, são 3 artigos, né? 5 incisos em 1 e 2 artigos um pouquinho diferentes. Infração de habilitação, tá? Olha só, sempre do 162 ela é gravíssima, sempre é gravíssima, e ela sempre vai ter a retenção do veículo. Isso é sempre, tá? Sempre. Se você conduz o veículo sem ser habilitado, eu não tenho CNH, não tenho PPD, não tenho autorização para conduzir ciclomotor, a minha infração é gravíssima e a minha multa é multiplicada por 3. Tá? 3 é o maior multiplicador dessas infrações de habilitação e a medida é apenas a retenção do meu veículo. Se eu estou conduzindo com a minha habilitação cassada ou suspensa, gravíssima, retenção, só que, né, a multa também é vezes 3, porque também é uma das 2 situações mais graves desse artigo 162, e temos uma medida administrativa diferente, que é o recolhimento do meu documento de habilitação. Beleza? E um detalhe, eu ser flagrado conduzindo com habilitação suspensa me enquadra lá no 263, eu estou sujeito à penalidade de cassação do meu direito de dirigir. Agora, eu estou conduzindo o veículo com um CNH de categoria diferente. Minha CNH é de categoria diferente da que seria exigida para o meu veículo. Gravíssima, retenção, só que veja, não é tão grave assim, né? A multa ela baixou um pouquinho, não é mais multiplicada por 3, é multiplicada por 2. Né? Porque é menos pior eu ser habilitado, estar com a minha CNH em dia, só estar dirigindo, né, categoria diferente do que eu estar ou não ser habilitado, ou estar com a CNH cassada ou suspensa. Então, por isso que os multiplicadores lá são 3 e aqui são 2. E veja, por que aqui, no inciso 1º, eu não tenho a medida de recolhimento? Por que não tem? Porque eu não tenho CNH para recolher. Eu não sou habilitado, então eu não posso recolher um documento que eu não tenho. Por que no inciso 2 tem o recolhimento? Porque eu tenho um problema com a minha CNH, com a minha habilitação. Ela está cassada, ela está suspensa, então ela deve ser recolhida, porque o problema está na documentação. E no terceiro, por que eu não tenho recolhimento também? Eu só tenho retenção do veículo? Porque a minha CNH não tem nenhum problema nela mesmo. O problema é eu dirigindo esse veículo.
Então, nós temos que trocar o condutor, mas o meu documento em si, ele é válido, ele é regular, né? Ele está completamente válido, ele não está suspenso, não está cassado, não precisa recolher ele. Então, por isso, neste caso, a medida é só retenção para a gente trocar a pessoa que está conduzindo este veículo. No mesmo sentido, é a pessoa que está com a CNH vencida. Tá? Veja só, eu estou com a CNH vencida, qual é o problema aqui? O problema é a minha documentação, eu tenho um problema na minha documentação. Então, aqui eu tenho recolhimento. Retenção eu sempre tenho, gravíssima sempre é, mas aqui eu tenho recolhimento. E por que a penalidade é menor, é multa sem multiplicador? Porque a CNH, eu sou habilitada, ok, ela não está suspensa, não está cassada, a categoria está beleza, é a categoria do meu veículo mesmo, a única situação é que ela está vencida. É uma coisa meramente formal de renovação da minha CNH, vencida há mais de 30 dias, porque 30 dias é um tempo aí que a gente tem da legislação para você, né, um tempo de perdão para você regularizar a sua habilitação. Beleza, né, somente gravíssima com multa. E, né, eu estar dirigindo o veículo sem usar óculos, aparelho de audição, ou prótese, ou qualquer outra adaptação do meu veículo que tenha sido imposta quando foi me dado o meu direito de dirigir, gravíssima multa com retenção do veículo para o saneamento da irregularidade ou troca do condutor. Por exemplo, tá? Eu sou obrigada, quando eu dirijo, eu tenho que usar óculos, né? Porque eu tenho um problema de visão, né? A maioria das pessoas tem. Tenho, então, uma observação na minha CNH que eu só posso dirigir usando lentes corretoras de visão. Se eu for flagrada transitando com o meu veículo sem utilizar óculos, né, o agente vai lá, vai ver, poxa, você está sem o óculos, você é obrigada a usar óculos, vou autuá-la, né, gravíssima, multa sem multiplicador, e a medida administrativa tão somente a retenção. Por quê? Porque o problema sou eu dirigindo aquele veículo. O meu documento em si não tem nenhum problema para ele ser recolhido. Ele não está suspenso, não está cassado, não está vencido. Não precisa recolher meu documento, a gente vai só reter o veículo e trocar o condutor ou botar o óculos. Simples assim. Ainda temos algumas outras infrações, tá? Essas duas infrações relacionadas à habilitação que dizem respeito ao proprietário do veículo. Infração do artigo 163 e infração do artigo 164. 163, entregar a direção do veículo para uma pessoa que esteja na situação do 62. E 164, permitir que a pessoa na situação do 62 passe a conduzir o veículo. A infração gravíssima, penalidade multa com multiplicador do inciso correspondente e a medida administrativa tão somente retenção do veículo. Essa infração é aplicada ao proprietário. E qual é a diferença entre a conduta de entregar ou permitir? A diferença é se o proprietário do veículo vai estar ou não presente no momento da autuação. Bizu, entregar está presente. Está junto no momento da autuação. E permitir, o condutor pegou o veículo e foi passear com o meu veículo. Ou seja, eu não estou presente. Tá? Essa é a diferença entre as duas condutas. Quando eu entrego, o proprietário está presente no momento da autuação e quando ele permite, ele não está presente. O condutor pegou o veículo e foi passear com o veículo. Dando um giro agora por infrações gravíssimas que possuem suspensão do direito de dirigir. Infrações que são autossuspensivas, que a gente enquadra lá no 261, inciso 2º. Uma das causas de suspensão do direito de dirigir é por cometimento de infrações específicas que prevejam nelas mesmas a penalidade de suspensão. Quais sejam? 165, dirigir sob o efeito de álcool ou drogas. 165A, se recusar a fazer qualquer um dos testes previstos no 277, maiormente o teste do etilômetro. E essas duas infrações, 165 e 165A, elas são praticamente gêmeas. Infração do 173, disputar corrida, promover competição e se utilizar do veículo para demonstrar exibir manobra perigosa com arrancada, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus.
Essas três infrações, 73, 74 e 75, são trigêmeas. Todas elas são gravíssimas, multiplicadas por 10, medida administrativa, remoção do veículo, nós temos também o recolhimento, nós temos também a situação da dobra da multa no caso da reincidência e 165, 173, 174, 175 e 1623 que a gente viu lá, quando nós temos reincidência delas em 12 meses, nós temos aplicada a penalidade de cassação do documento de habilitação por força do artigo 263 do CTB. Esta cassação não se aplica na reincidência do 165A. Tá? Por quê? Porque não está previsto lá no 263. Né? São só esses outros artigos que estão previstos. O 165A não está previsto no 263 para cassação. Por isso que ele é quase igual ao 165. Essa é a única diferença entre eles. Todo o resto é igual. Gravíssima, vezes 10, retenção, recolhimento e dobra da multa no caso da reincidência dentro de 12 meses. E ainda, no caso do 65 e do 65A, o próprio artigo já prevê que o tempo da suspensão é de 12 meses. E nesses outros artigos aqui, ele não prevê o tempo da suspensão, né? Deixa a cargo da autoridade decidir com base nos parâmetros lá do artigo 261. O que mais que nós temos de gravíssima com suspensão? 170. Dirigir ameaçando pedestres atravessando ou demais veículos. 191, forçar passagem entre veículos, né, durante uma ultrapassagem. E o 253A, que é a infração de bloquear, né, a via deliberadamente, interromper, restringir ou perturbar a circulação. O 253A também está previsto no próprio artigo dele a duração da pena de suspensão do direito de dirigir. Bom, não são todas as gravíssimas com suspensão que estão aqui, são as principais, ok? Além disso, 176, tá? 176, infrações relacionadas a acidente de trânsito com vítima. Com vítima. Gravíssima, vezes 5, com suspensão, medida recolhimento. Atenção ao inciso 1º. Omissão de socorro administrativa, deixar o condutor envolvido em acidente com vítima, de prestar ou providenciar socorro podendo fazê-lo. Esta infração é gravíssima. Tem que tomar cuidado com a infração do 177, que é grave, que é você deixar de prestar socorro quando solicitado pelo agente ou pela autoridade lá na cena do acidente. Quando você for solicitado a prestar socorro e não prestar, a infração é grave. Quando você se omite, né, durante o acidente com vítima, ela é gravíssima. Né? Ninguém solicitou nada, ela é gravíssima. E além disso, tá, tem a infração do 178, que é a infração média, que é a infração relacionada ao acidente também sem vítimas. Que é você deixar de tirar o seu veículo da via quando se envolver em acidente sem vítimas. Infrações do 244, já com a redação da Lei 14.071, também gravíssimas com suspensão. Tá? O 244 tem mais incisos, mas são esses aqui das gravíssimas com suspensão. Que é não usar o capacete, transportar passageiros sem capacete, fazer malabarismo ou se equilibrar em apenas uma roda e transportar criança irregularmente. A 14.071 deu a redação para ser menor de 10 anos. Antes, era menor de 7 anos, tá? Nesse artigo aqui. E a medida administrativa, retenção e recolhimento do veículo. Vamos lá um pouquinho sobre sinalização, tá? Esse artigo 89 tem que saber. Ele representa a ordem de prevalência da sinalização de trânsito. Quem é que vale mais? Né? E essa ordem aqui está decrescente. Eu sempre friso, cuidado com o que a banca perguntar. Ela está perguntando ordem decrescente? Ela está perguntando ordem crescente? Como é que está disposta a questão? Ler o enunciado da questão para saber o que ela está perguntando. Decrescente, quem é que vale mais? Sempre. Ordem do agente vale mais sobre todas as coisas. Quem é que vale na sequência? O semáforo. Semáforo é um tipo de sinalização também.
Na sequência, não tem semáforo, então eu vou olhar os outros sinais, sinalização vertical, sinalização horizontal, dispositivos auxiliares. E se eu não tenho nada, eu vou respeitar aquelas normas de circulação básica, normas de circulação e conduta previstas no CTB. Lembra que a gente viu várias normas de circulação, por exemplo, não pode ultrapassar na curva, exceto se a sinalização assim o permitir, ou a outra norma que nós vimos é você tem que transitar pelo lado direito da via, exceto quando a sinalização disser o contrário. Veja, a sinalização ela tem, portanto, poder sobre essas normas de circulação e conduta, ela pode alterar essas normas de sinalização. Mas a sinalização ela tem que estar sempre clara, ela tem que ser suficiente, ela tem que estar presente, ser suficiente, ser corretamente colocada para poder ser exigida pelos agentes de trânsito. Se ela não for, se ela for insuficiente, for incorreta ou estiver inexistente, a administração não pode punir o condutor por conta de eventual descumprimento desta sinalização. Aproveitando o gancho aqui sobre as ordens dos agentes, tá? Que é o que vale mais do que qualquer outra coisa dentro do código. Desobedecer a ordem, tá? E lembrando, sobre o agente, lembra lá que a gente viu? 220, quando você se aproximar de um agente dando ordens, você tem que reduzir a velocidade de forma compatível. Se você não reduz, a infração grave. E se você desobedece às ordens dele, você também comete infração grave. Pô, a gente está te mandando parar, você não parou? Desobediência. Está mandando você diminuir a marcha, não diminuiu? Desobediência. Está mandando você seguir, não seguiu? Desobediência. Infração de natureza grave, assim como a infração de transpor sem autorização o bloqueio viário, tá? Bloqueio viário com ou sem sinalização, ou deixar de entrar a área obrigatória de pesagem, a infração grave. Qual é a diferença do 209 para o 210, que também é transpor um bloqueio viário? É que o 210 é um bloqueio viário policial, um bloqueio viário de segurança pública. E neste caso a coisa é mais séria. Por isso que neste caso você transpor este tipo de bloqueio viário, você cai numa infração gravíssima. E você transpor meramente ali o bloqueio, por exemplo, o bloqueio da EPTC, é grave. Agora, eu transpor o bloqueio da PRF é gravíssimo, porque é um bloqueio viário policial, ok? E veja que muda a medida administrativa. Nós temos remoção, e recolhimento. E o 210 aqui também é uma infração autossuspensiva. Eu não coloquei lá antes porque ela já estava aqui. E a apreensão do veículo é uma penalidade que foi revogada do nosso código, apesar de não ter sido, por preguiça do legislador, ela não foi excluída dos outros dispositivos que a mencionavam. Vamos trazer aqui algumas classificações de veículos, tá? Já indo para o nosso final da aula, tá? Coisas que nós temos que saber sobre os nossos veículos. É o mais cobrado, assim, sobre veículo, tá? Classificação, o pessoal usa o mnemônico TEC, TEC. Tração, espécie e categoria. Para a gente lembrar, mais ou menos. Quanto à tração, como é que esse veículo se movimenta no mundo? Como é que ele se movimenta no mundo? Quanto à espécie, qual é a finalidade deste veículo? Finalidade, eu vou usar ele para carga, eu vou usar ele para passageiro, ou ele é um veículo de coleção, um veículo especial? E quanto à categoria, entre aspas, assim, relacionado a quem é que é dono deste veículo. É um veículo particular? É um veículo oficial? Veículo diplomático? Então, são essas as classificações. Quanto à tração, vamos ver só os principais, tá? Tração. Automotor, veículo que se move pelos próprios meios. Veículo elétrico. E veículo elétrico, para o CTB, é o veículo que se desloca sobre trilhos. Tá? Não é o veículo movido a eletricidade. Veículo movido a eletricidade para o CTB é automotor. Veículo elétrico, nessa classificação do código, é o veículo que se desloca sobre trilhos. Veículo movido a propulsão humana, bicicletas, por exemplo. Veículo puxado por tração animal, carroça e charrete, dependendo se for usada para carga ou para pessoas. E nós temos ainda o reboque, veículo que é engatado
lembra da polêmica toda dos engate, reboque, veículo que é engatado, e o semi-reboque, veículo que se apoia ou é ligado na unidade trator. Tá? São dois tipos diferentes de veículos que não se movem sozinhos de forma nenhuma, né? Nem se você botar sua força sobre ele, sendo essa a diferença entre eles. Quanto à espécie, pessoal, veículo, né, conforme a sua finalidade. Para que eu vou usar esse veículo? Ele é um veículo de passageiros? É um veículo de passageiros? É um veículo de carga? Né? E essas são as duas principais classificações quanto à espécie. Tem que reparar o seguinte, alguns veículos aparecem nas duas listas, isso aqui está no artigo 96. Alguns veículos aparecem nas duas listas, do passageiro e da carga. Por exemplo, a motocicleta. Como é que eu vou saber se a motocicleta então é de passageiro ou de carga? É conforme o uso que o dono dela der para ela. Tem coisas aí que só vão ser definidas na prática, que a gente não pode conceituar em abstrato. Porém, existem outros veículos como ônibus. O ônibus, ele é só veículo de passageiro. Conceitualmente falando, ele só pode ser veículo de passageiro. O caminhão, ele só pode ser veículo de carga. Conceitualmente falando, assim como a caminhonete só pode ser veículo de carga, o ônibus e o micro-ônibus só podem ser veículos de passageiros. Temos ainda o veículo misto, que inclui caminhoneta, utilitário e outros, segundo o CTB. Temos o veículo especial, por exemplo, ambulância, carro de funerária, ou o CTB traz o motorhome e o trailer, são os dois trazidos pelo CTB, é um veículo especial. Temos o veículo de coleção, que é o veículo que, mesmo tendo sido fabricado há mais de 30 anos, tem valor histórico próprio, já na definição da 14.071. Tem o veículo de competição, dispensa explicações, é o veículo utilizado para competir, e nós temos o veículo que é de tração. Cuidado! Classificação à espécie de tração é diferente quanto à classificação quanto à tração do veículo. Cuidado para não se perder nas palavras. Quanto à tração, o veículo é classificado automotor, elétrico, tração humana, barará. Classificação de tração quanto à espécie do veículo é uma coisa diferente. Significa que esse veículo serve para puxar outros, que é basicamente o caminhão, trator e os tratores. Eles servem para puxar outras coisas. E cuidado, caminhão-trator vem aqui como veículo de tração. Caminhão-trator não é veículo de carga. Veículo de carga é caminhão. Então, somente, são veículos diferentes. Cuidado para não se perder nos termos. E quanto à categoria, veja, o veículo pode ser particular. É meu, particular, belezinha, bonitinho. Ele pode ser oficial, veículo pertence à administração pública. Ele pode ser veículo diplomático, consular ou de representação de organismos internacionais. Ele pode ser um veículo de aprendizagem. Ele pode ser também ainda um veículo de aluguel. Aluguel é um termo das antigas do CTB, lá na época de 1900 e Guaraná com rolha, quando eles fizeram o CTB, essa denominação veículo de aluguel fazia sentido, para designar veículos que têm proposta comercial, proposta empresarial, proposta destinada a atividades comerciais. Fazia sentido, beleza. Hoje fica meio estranho. E essas categorias, pessoal, elas influenciam nas cores das placas desses veículos. Mas a gente não precisa entrar nesse mérito, porque a resolução de placas não é cobrada no nosso concurso. A gente precisa saber essas classificações, a gente precisa saber de alguns detalhes, por exemplo, o veículo de autoescola, ele vai entrar aqui, classificado quanto à categoria como de aprendizagem. O veículo do motofrete, isso está disposto no CTB, ele vai entrar aqui, classificado quanto à categoria como de aluguel. O veículo de transporte de escolares, conforme o CTB, ele quanto à espécie, ele tem que ser classificado como de passageiros. Tá? E uma outra situação,
Cada veículo, vou botar aqui, vamos desenhar um veículo bonito aqui para nós, veículo. Cada veículo, ele tem uma classificação quanto a cada um desses tipos, né? Ele tem uma classificação quanto à tração, uma classificação quanto à sua espécie e uma classificação quanto à sua categoria. São categorias, são tipos que se combinam, né? São gavetinhas que funcionam juntas. Então, por exemplo, o meu carro particular, quanto à tração, ele é automotor, quanto à espécie, ele é passageiro e quanto à categoria, ele é particular, certo? São gavetinhas que concorrem entre si, que funcionam juntas. Com relação aos crimes, duas observações, tá? São 12 crimes no CTB, 12. Apesar do que dizem, dos 12, só tem dois que são culposos, só 2. Os outros 10 são dolosos, só 2 são culposos, que são estes aqui, que é o do homicídio e o da lesão corporal. Os 2 culposos, cujo requisito é você praticar o ato, é o ato ser culposo e ele ser praticado na direção de um veículo automotor. Não precisa ser na via pública. Precisa ser na via pública? Não precisa. Por quê? Porque não está escrito aqui no artigo que precisa ser na via pública. Diferente, por exemplo, do crime do 308, que a gente vai ver aqui, ó. O crime do 308, ele coloca como requisito que seja praticado o ato na via pública. É diferente do 302 e do 303, tá? Esses são os 2 culposos que nós temos. E os 2 culposos são os 2 únicos que possuem essas hipóteses que a gente pode chamar de majorante ou causa de aumento de pena. São essas 4 hipóteses que aumentam a pena de 1/3 à metade. É você não possuir habilitação, ou seja, eu não sou habilitado. Lembra aqui do artigo 162.1. É você praticar o crime em faixa de pedestre ou na calçada. Lembra aqui do artigo 193, a infração administrativa correspondente. É você deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo sem risco pessoal à vítima do acidente. Lembra aqui infrações do artigo 176, primeiro, ou artigo 177, infração administrativa, tá? Correspondente a essa característica penal. Ou quando no exercício da sua profissão ou atividade você está conduzindo um veículo de transporte de passageiros. Aqui não tem nenhuma infração administrativa, isso aqui não é uma coisa ilícita, né? É só uma circunstância que meramente aumenta a pena desses 2 tipos de crimes, ok? Recomendo ainda revisar, né, saber as circunstâncias agravantes previstas lá no artigo 298 do CTB. E aproveito para mencionar aqui que a gente falou das categorias, tá? Uma coisa que eu me lembrei. Revisão do artigo 115 quanto às placas dos veículos, né? Bastante importante da gente saber, né? Não precisa saber a resolução, mas precisa saber o que diz o artigo 115. Voltando para o crime, né? Fecha parênteses. Na ocorrência de qualquer uma dessas circunstâncias aqui, a pena destes crimes vai ser aumentada de 1/3 à metade. Pergunta, precisa saber o intervalo de pena de cada um? Nunca vi cobrarem, cara. Nunca vi cobrar, quando cai questão de crime, nunca vi cobrar intervalo de pena. Né, assim, ó, raridade. Então, você não precisa se descabelar sabendo. Mas um bizu, se tiver que chutar a pena do crime de trânsito, dos crimes normais, normalmente é de 6 meses a 1 ano. Normalmente é de 6 meses a 1 ano. 309, 307, 309, 310, 311, 312, tudo é 6 meses a 1 ano. Né? Os que não são 6 meses a 1 ano é o 302, 303, 306 e o 308. 304, 305, 307, 309, 10, 11 e 12, tudo 6 meses ao ano, né? Só esses aqui que não são. Tá? Então, se tiver que chutar intervalo de pena, 6 meses a 1 ano, né, de detenção. Outro bizu. Todos os crimes são sujeitos à pena de detenção. Quando que é a forma de reclusão deles? São só as formas qualificadas destes crimes. Só temos 3 crimes que têm formas qualificadas, o 302,
o 303 e o 308. O 308, inclusive, tem duas formas qualificadas, uma relacionada à pessoa que morreu, outra relacionada à pessoa que ficou lesionada, né? Então, as formas qualificadas dos crimes envolvem, né, sempre ou um homicídio ou uma lesão corporal culposa, tá, em algum desses três artigos. Está nos parágrafos destes artigos. Mas o que eu quero falar para vocês para finalizar, tá? Existe uma divisão de crimes de trânsito entre os crimes de dano, e esses crimes culposos são crimes de dano, em que você causou um dano, você matou alguém, você lesionou alguém. E existem os crimes de perigo concreto e o de perigo abstrato. Tirando os crimes de dano, né, aqueles dois, os outros 10 que sobram, só estes 3 são de perigo concreto. Os outros 7 são de perigo abstrato. E por que esses 3 são de perigo concreto? Porque a gente tem aqui no artigo deles a necessidade de gerar situação de risco à incolumidade pública, de gerar perigo de dano, gerar perigo de dano. Lembra que eu pedi para vocês botarem asterisco lá no artigo 220, né, que é o artigo relacionado a este crime aqui, né? Só que a infração administrativa você só precisa praticar a conduta. Para o crime você tem que gerar perigo de dano. Do 309, dirigir o veículo sem a devida permissão ou se cassado o direito de dirigir. Quais são as infrações administrativas relacionadas a isso aqui? 162, inciso 1º, não ser habilitado. Inciso 2º, estar com o seu direito de dirigir cassado. Ou inciso 3º, não estar com a devida habilitação, dirigir veículo com habilitação de categoria diferente da que seria exigida para você. E o 308, participar de corrida, disputa ou competição, ou ainda exibição, demonstração de perícia em manobra não autorizada. Artigos 173 e 174, né, são as infrações administrativas relacionadas à ocorrência deste crime. Prof, se eu cometi este ato, eu posso ser enquadrado na infração e no crime? Sim, com certeza, e você vai receber as penalidades delas cumuladas. Por quê? Uma coisa é a esfera administrativa e outra coisa é a esfera do crime, a esfera penal. Essas duas esferas se cumulam, né? São instâncias de responsabilidade diferentes que se cumulam quando você comete atos em cada uma delas, mesmo que elas se originem do mesmo ato, né? Isso não é bis in idem, isso não é punição dobrada, que seria uma coisa ilícita, porque são instâncias de responsabilidade diferentes. Isso está previsto lá no artigo 256, né, dizendo que as penalidades aplicadas em decorrência de ilícitos não excluem aquelas que são decorrentes das infrações administrativas. Beleza? Bom, pessoal, essa foi nossa revisão, aí bem corridinha, né, bastante conteúdo para a gente ver, né? Não deixem de consultar suas anotações até a data da prova, e a gente fica à disposição para dúvidas que vocês tenham, e, né, desejo bons estudos a todos e até mais. Valeu!